Brasilinas e brasilinos, preparem o estômago porque o circo brasileiro não apenas pegou fogo, ele explodiu. E adivinha? Pela primeira vez na história, a água no chope do crime organizado não veio da nossa gloriosa e sonolenta justiça. O balde de água fria veio direto da terra do Donald Trump. Os Estados Unidos, bem ao estilo Thanos estalando os dedos, resolveram classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas globais. É o selo de qualidade Al-Qaeda no varejo de entorpecentes nacional. O desespero bateu com a força de um soco do Hulk. E não pensem que o pânico ficou restrito às biqueiras. O chororô se instalou nos gabinetes acarpetados de Brasília, nas redações de jornais que adoram romantizar bandido e, claro, na Faria Lima, onde o cheiro de gel de cabelo chique se misturou com o odor fétido do medo. This is the worst! Hoje nós vamos dissecar como essa canetada lá de fora está destruindo a vida financeira do crime e, claro, fazendo o nosso querido presidente Lula surtar no palanque, gritando sobre soberania nacional, enquanto finge que não mora num país onde o Estado paralelo já é o titular da conta e o síndico do prédio. Meus amigos, desde o dia 5 de junho a coisa ficou oficial. PCC e Comando Vermelho agora são organizações terroristas especialmente designadas pelos Estados Unidos. Mas calma lá, fã de filmes de ação. A porta-voz do Departamento de Estado americano já avisou que não tem intervenção militar nenhuma na jogada. Esqueçam os mísseis. A arma aqui é muito pior do que o fuzil AR-15. É a sanção financeira. A meta do tio Sam é asfixiar e triturar as redes financeiras ilícitas que essas facções usam para pagar o churrasco do fim de semana. E adivinha quem está suando frio? As grandes empresas e os bancos brasileiros. Aquela galera de terno sob medida que até ontem sofria de uma conveniente cegueira deliberada. Sabe como funciona o teatro? Aparece um cidadão na agência toda sexta-feira com uma mochila rasgada contendo 6 milhões de dólares em notas de R$ 1 amassadas. E o que o gerente pensa? Poxa vida, que empreendedorismo vibrante. Deve ser um dono de padaria muito bem sucedido que vende pãozinho banhado a ouro. Vou oferecer um título de capitalização para ele. O banco amava esse cliente porque o cara do PCC tem grana viva, movimenta volumes obscenos e não é um pé rapado miserável como eu ou você, que vivem pendurados no cheque especial. O traficante era o cliente VIP do camarote bancário. Mas agora a brincadeira acabou. As empresas começaram uma varredura desesperada para identificar qualquer cliente ou parceiro com a menor conexão com essas facções. Por quê? Por amor à pátria? Não, é porque se um banco brasileiro for pego lavando dinheiro do PCC, Donald Trump não vai mandar cartinha de repúdio. Ele vai congelar os bens do banco nos Estados Unidos, aplicar multas bilionárias e arrancar a instituição do sistema financeiro internacional. Bateu medo de perder o iate em Miami, cambada. As áreas de compliance dos escritórios de advocacia mais caros do país nunca trabalharam tanto. Setores inteiros estão em pânico. Postos de combustíveis com gasolina batizada, empresas de logística, construtoras de prédios fantasmas e as famosas bets de apostas online. Todas na linha de tiro porque são os hubs favoritos do crime para lavar o dinheirinho sujo. É a responsabilidade objetiva caindo igual um piano de desenho animado. Não adianta o banco chorar dizendo que não sabia que a grana era do tráfico. Se não fiscalizou, vai ser punido. Acabou a mamata corporativa do crime. Mas Luiz, isso é maravilhoso. Todo mundo no Brasil deve estar comemorando, né? Errado! Bem-vindos ao multiverso da loucura política brasileira, onde o poste mija no cachorro e cobra a taxa de iluminação pública. Quem foi o primeiro a rasgar as vestes e chorar no banho em posição fetal? Ele mesmo, o nosso guia supremo, Luiz Ignorácio Lula da Silva. O painho subiu no palanque para dizer que isso é um absurdo. Chamou Flávio Bolsonaro, que pediu essa sanção lá atrás para o governo Trump, de traidor e gritou que o Bananinho não pode ser tratado como uma republiqueta. Eu estou muito triste hoje. É lindo de ver o Lula defendendo a soberania nacional, né? Faz meus olhos sangrarem de tanta emoção barata. Ele e seus papagaios de pirata da extrema imprensa repetindo que os Estados Unidos estão ferindo a nossa soberania. Soberania? Que soberania, meu filho? Vocês acham que a gente é a Suíça?
Cerca de 25% da população brasileira já vive sob as leis feudais e o toque de recolher das facções criminosas. Até o ministro Xander Clayson, junto com a Pelúcia Federal, na Operação Anomalia, está precisando fazer malabarismo grego para tentar frear a infiltração profunda que o Comando Vermelho e as milícias alcançaram nas esferas municipal, estadual e federal. O Estado brasileiro já elege deputado com votação expressiva, já tem juiz no bolso e já domina território cobrando taxa até do botijão de gás da Dona Maria. Que soberania o Lula está defendendo? A soberania do crime de lavar dinheiro em paz? Responde aí, nove dedos! E o desespero dessa galera faz todo sentido quando você puxa a capivara das amizades do governo. Outro dia mesmo, o Lula estava no palco, num evento gigantesco, abraçando e sorrindo para uma mulher que, logo depois, foi presa sob a acusação de integrar, adivinha quem? O PCC. Presa por elo com o PCC esteve ao lado de Lula em junho, massista. Alessandra Moja foi alvo de operação na segunda-feira. Apareceu em evento com o presidente em São Paulo. Fica a dica aí para a classe política. Cuidado com quem vocês tiram selfie no palanque. Porque agora a lei antiterrorismo americana pode achar que você é parça. E aí, amigão, adeus visto para Disney, adeus conta em Miami. E não para por aí. Tem gente avisando que até aquele blog de extrema esquerda que adora dar lição de moral, o tal do The Intercept PT Brasil, pode ficar sem conta no banco, porque a PF investigou supostos pagamentos do PCC para a equipe deles. Sem contar o ex-contador do filho do Lula, que também foi alvo de operação contra a facção e pode levar um belo cancelamento financeiro global. Estão entendendo o tamanho do pânico? Se essa lei americana pegar no calcanhar dos amigos do rei, não vai sobrar um CNPJ limpo na praça. E para defender o indefensável, quem a gente chama? Eles, os infalíveis especialistas da mídia brasileira. A cobertura de portais como Urinol, UOL, beira o humor absurdo do Monty Python. Tem professor universitário indo na TV perguntar com voz de choro. E nesse sentido, um primeiro olhar para fora nos faz uma pergunta. Por que as máfias italianas não entraram nessa lista de terroristas do Trump? Por que os cartéis de droga do nosso continente, latino-americano, por que as facções criminosas brasileiras se transformaram em objetos dessa lei antiterrorista norte-americana e a máfia italiana não? O cara tá ofendido porque a Cosa Nostra não entrou na lista. Então a gente tem que deixar o PCC decapitar gente na favela em paz. Segundo esse gênio da academia, essas facções só querem lucro e não causar o terror, então são apenas empresas violentas. Ah, bom, se é apenas uma startup com fuzil, então tá tudo certo. Vamos financiar com o dinheiro do BNDES. É inadmissível! É inadmissível! Sem o dinheiro lavado na conta, o crime não compra fuzil, não suborna juiz e nem a imprensa adestrada. E volta a ser só um bando de vagabundo correndo em viela. E o prêmio de pior desculpa vai para a turma da economia de diretório acadêmico, dizendo que essa caça aos traficantes vai aumentar o custo do compliance das empresas e que isso vai ser repassado para o consumidor. Existe um custo adicional agora da operação, que é, essas empresas vão ter que, das duas uma, ou contratar advogados externos ou incorporar advogados dentro das suas empresas para conseguir fazer uma, digamos, investigação, né, o que a gente está chamando de varredura, tecnicamente, que é olhar com muita cautela, né, mais contratos e ver a cadeia. Isso tem um custo, isso custa caro. Custa caro porque é uma coisa tecnicamente informada, você precisa saber regras internacionais, enfim, você tem muitos documentos que eventualmente você vai ter que traduzir para o inglês. Então, resumo da história. O que vai acontecer, para traduzir de uma maneira muito simples, a carne vai ficar mais cara, o papel higiênico vai ficar mais caro, os produtos vão ficar mais caros, inclusive no Brasil, potencialmente. Por quê? Porque empresas que têm relações com os Estados Unidos vão ter que inserir na sua cadeia um custo adicional, e esse custo vai ser passado para alguém. O Brasil é o único país do mundo onde o intelectual defende que a gente tem que tolerar cartel de droga para não inflacionar o papel higiênico de folha dupla. Detalhe, esses mesmos especialistas nunca dizem que o aumento de impostos do Lula é repassado para o consumidor. Eles também nunca falam sobre o impacto econômico do fim da escala 6x1. Mas basta mexer com os traficantes e, de repente, os especialistas do Urinol passam a entender tudo de economia de mercado. É uma conversão liberal que só acontece quando o cliente VIP é o Marcola. No fim das contas, os lulistas estão em um mato sem cachorro. Eles não podem elogiar a medida, porque isso é dar a vitória para a direita.
O Flávio Bolsonaro, que fez o lobby nos Estados Unidos, está capitalizando politicamente, mostrando que fez mais pela segurança pública mandando um ofício para o Trump do que o governo atual inteiro com seus discursos vazios. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já pegou carona, dizendo que a medida é uma baita vitória e avisando que PCC e CV não são facções, são terroristas armados contra o povo. E o Derrite também aplaudiu, dizendo que os Estados Unidos só reconheceram o que milhões de brasileiros já sabem na pele. Enquanto isso, o PT se esconde debaixo da mesa porque sabe que, na eleição, ter que defender paciência com o PCC é suicídio eleitoral. E a realidade é uma só. Não importa o quanto o Stalinácio esperneie, não importa o quanto a imprensa chore pela soberania de Araque ou pelo preço do papel higiênico, a máquina americana ligou o triturador. Se as instituições brasileiras não faziam o trabalho delas por corrupção, medo ou falta de vontade política, agora vão ter que fazer na marra com medo de levar uma paulada do Departamento de Tesouro americano e sumirem do mapa. Para os chefões do crime, que já andavam de relógio de 60 mil reais e caneta Montblanc, a festa do colarinho branco azedou. Ninguém mais vai querer ser o contador deles, o doleiro deles ou a companhia aérea que vende passagem para eles. No fim das contas, o Bananinho virou a verdadeira gaiola das loucas. Tá todo mundo rebolando para parecer honesto, mas o tio Sam já acendeu a luz do cabaré. E para nós que assistimos a esse desespero, nós só temos que pegar a pipoca e dar risada de quem acha que lutar contra o terrorismo é uma ameaça à nossa gloriosa republiqueta. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais choro e ranger de dentes de quem defende diálogo cabuloso, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e manda esse vídeo no grupo da família para fazer ter um treco aquele seu tio petista. Eu vou ficando por aqui porque eu tenho que ir no banco cancelar o meu seguro antes que o gerente me empurre um título de capitalização financiado pelo Comando Vermelho. Um abraço. Fui. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.